Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início, vamos recomeçar a nossa aula dos Santos Teólogos, falando sobre o amor de Deus. Hoje a gente vai ver São Tomás de Aquino. Como você sabe, não deu para fazer presencial por causa do dia de finados, mas semana passada o padre estava gripado. E aí, então, a gente volta hoje com essa aula online. Semana que vem a gente volta presencial. Depois o padre vai explicar como é que vai ser os outros dias, por conta da nossa novena, mas acredito que lá até início de dezembro a gente tenha terminado o nosso curso e visto pelo menos alguns teólogos. Qualquer coisa do ano que vem a gente termina com alguns outros. Então hoje é São Tomás de Aquino. Você vai lembrar um dos slides que a gente viu numa das aulas, que no fundo a teologia está balizada em três grandes personagens: São Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E hoje então é o dia da gente ver um pouco de São Tomás e do seu pensamento, daquilo que ele disse sobre o amor de Deus. Primeiro um pouco da vida de São Tomás. O padre não vai ficar parando muito, porque a sua teologia é pesada, é assim, complicada. Não é complicada, exige da gente um esforço. Então por isso que o padre vai dar uma passada sobre a vida dele. Tomás de Aquino nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, em Nápoles. Recebeu uma excelente educação, estudou em um mosteiro da Ordem de São Bento. Mais tarde ingressou na Universidade de Nápoles, na Cátedra das Artes Liberais. Então esse estudo dele com os beneditinos, ele quando criança já se destacava. Então, na biografia dele já conta que aos 7, 8 anos ele já ficava fazendo perguntas difíceis, para os monges, para os professores. Você sabe que a criança, ela tem, de alguma forma, ela tem a capacidade de filosofar até mais apurada do que a nossa, por conta das perguntas que as crianças fazem, e por vezes você não consegue responder. Então conta-se que aos 7, 8 anos, ele já teria perguntado para um monge, mas o que é Deus? Você vê que o interesse das coisas santas, e você vê a ação da graça ali. Lógico, como o padre sempre fala, como a igreja sempre fala, a graça vem dar o primeiro passo, e aí a pessoa ela vai se desenvolvendo e vai buscando e vai correspondendo. Conforme a pessoa vai correspondendo à graça, cada vez mais vai se santificando, e a graça vai respondendo e vai dando mais, e a pessoa responde e cada vez vai se dando mais, e assim vai ser em relação à inteligência de São Tomás. Então, de início, você pensar assim: Deus deu para ele o dom da inteligência. Deus dá a todos o dom da inteligência. Só que há vários tipos de inteligência. Então, você nunca, por exemplo, pode falar: eu sou burro, não sei fazer nada, ou não sei estudar. Não sei. Não. Às vezes você pode não ter aptidão para o estudo, mas você tem uma inteligência prática, uma inteligência para fazer coisas, para o trabalho, para casa, esportiva, enfim. Deus distribui inteligência de vários modos. Um tipo de inteligência é a aptidão aos estudos, que Deus deu a São Tomás. Como isso foi dado por Deus, de novo, vem primeiro do alto, e ele foi correspondendo, a santidade fez com que essa inteligência subisse de tal forma que, de fato, São Tomás é o ápice do caminho intelectual do ser humano. O Papa João Paulo II vai falar disso na sua Fides et Ratio, na fé e a razão, que ninguém chegou tão alto unindo a fé e a razão como São Tomás de Aquino. E acaba sendo um exemplo, então, para todos nós. Com apenas 19 anos, em 1244, abandona o curso e decide seguir a sua vocação religiosa, tornando-se dominicano no convento de Santiago, em Paris,
Permaneceu alguns anos em Paris, cidade importante para seu desenvolvimento espiritual e intelectual. São Tomás faleceu na cidade de Fossa Nova, em Itália, no dia 7 de março de 1274, com 49 anos. Então, primeiro assim, seus pais, sua família, era uma família nobre. E os beneditinos tinham alguma força política naquele tempo. Então, seus pais queriam que ele fosse religioso, mas na ordem beneditina. Se você acompanhou a aula sobre São Boaventura, você vai lembrar que o padre disse que nesse período está surgindo as ordens mendicantes, os franciscanos e os dominicanos. São Tomás e São Boaventura são como se fosse a segunda geração. Primeiro vem São Francisco, São Domingos, e depois vem São Boaventura e São Tomás. Essas ordens mendicantes, elas no início elas foram recusadas por alguns personagens, alguns figurões da igreja. Você sabe que havia uma grande tentação da igreja nesse tempo em relação ao luxo. De repente começa a surgir ordens, pessoas que se faziam de mendigo, de pobres. Então alguns começaram a ver com indiferença esse caminho espiritual. Tanto que alguns doidos, vão começar a falar que não, é impossível seguir o evangelho à risca, é impossível seguir o evangelho como Francisco está falando. Mas eles provaram com vida, tanto ele como São Domingos, que era possível sim. E a partir disso então começa esse crescimento das ordens mendicantes. As famílias abastadas daquele tempo, as famílias nobres daquele tempo, não queriam ver os filhos envolvidos com isso. São Tomás de Aquino, quando ele fica sabendo das ordens mendicantes, do que era a ordem de São Domingos, os dominicanos, que era um caminho de mendicância, de pobreza, mas também de estudo, ele fica com esse desejo de ser dominicano. Seu pai e seus irmãos são contra, chegam ao ponto de prenderem ele no castelo. Quando ele é preso no castelo, seu pai até pensa em fazer com que ele desistisse do sacerdócio. E nesse período, então, seus pais armam várias ciladas lá para São Tomás. Uma delas é contratar uma prostituta para seduzir São Tomás. Então, foi colocada a prostituta no quarto que São Tomás estava. E passado meia hora ali, a mulher sai correndo, gritando que era louco, porque ele pegou um tição lá da lareira que tinha, para ir em cima da moça, para falar assim: olha, a minha castidade pertence à Virgem Maria, você não vai tocar nela. E ficava ameaçando a moça com o tição. E aí ela pegou e sai correndo, falando louco. Desse dia em diante ele recebe a graça também de nunca mais ser tentado nisso. Nunca mais São Tomás foi tentado na ordem da castidade. Havia vencido a toda essa sedução e essa artimanha que o pai dele tinha feito. Ele consegue escapar e aí ele vai para Paris. Paris era o grande centro nervoso aí, da onde estava começando as faculdades. Bolonha, na Itália, e Paris. E era um homem assim, um místico, um profundo homem, assim, estudioso. E Paris é lógico que não tinha a Torre Eiffel, não era, mas já era uma cidade assim, famosa e grande. Quando ele chega junto com o amigo dele e avista de cima a cidade, o amigo dele fala: olha que maravilha que é essa cidade, tal e coisa, que coisa linda, não sei o que. E São Tomás fala assim: eu não acho nada, eu trocaria tudo isso pelo comentário de São João Crisóstomo ao Evangelho de São Mateus. Para ele era a busca de Deus através dos livros e do estudo. Ele vai então se inserir ali naquele meio acadêmico. As faculdades estão começando. O seu professor vai ser Santo Alberto. Santo Alberto vai ser um grande mentor dele, mas de início não conheciam muito ele, não tinham a capacidade de... Ele não se expunha muito nas aulas, ele ficava quieto. Então começaram a apelidar dele, por causa que ele era gordo, de boi mudo.
Então, sabe como que é jovem, criança, fica pondo apelido. E aquele apelido foi espalhando, foi espalhando. Um dia tinha um aluno na sala de aula dele que olhou para aquele gordinho e falou assim: "Ih, esse gordinho tá quieto aí, ele não tá entendendo nada. Eu vou ajudar ele, né?" Na boa vontade do cara, né? Coitado. Foi lá e convidou: "Olha, Tomás, não sei o que, você quer ir lá em casa hoje? A gente estuda junto, eu ensino algumas coisas para você e tal." E São Tomás, né? O santo é humilde, né? "Não, tá bom, eu vou sim, eu vou, quero aprender umas coisas." Aí chegou lá, o cara começou a explicar, falar de Aristóteles, que estava chegando ali, voltando no Ocidente e tal e coisa, de Platão, Aristóteles, não sei o que, de teologia, pá, Agostinho. Só que chegou uma hora que secou, o cara não conseguia falar mais nada. Aí São Tomás começou: "Não, esse aqui é isso aqui, pá, pá, pá", começou a explicar. E o rapaz ficou bobado de ver o cara falando daquele jeito. Quando ele chegou no outro dia, lá na escola, ele contou para todo mundo: "Meu, você não sabe, esse gordinho aí, ó, é um fenômeno, esse cara aí sabe de tudo, não sei o quê." E chegou então no ouvido de Santo Alberto, que começou a prestar atenção então em São Tomás. Quando São Tomás então começava a refletir, a falar, São Tomás, de novo, gente, quando a inteligência já é um dom, a inteligência já é um dom, e além disso, ele sobe pela ordem da graça, ele se eleva à ordem da graça. Então São Tomás vai falar, por exemplo, que tudo que ele leu, ele guardou, que tudo que ele leu, ele entendeu. Então repara que é de fato uma obra de Deus. Não tinha Google, não tinha nada. E ele então, e ele tinha uma profunda, um pensamento profundamente coerente, profundamente assim, começo, meio e fim. Então quando Santo Alberto começa a perceber ele, e começa a ver o jeito dele falar, Santo Alberto percebe que tinha ali um grande homem, que além de tudo buscava a santidade. Santo Alberto vai falar: "Quando esse boi mugir", lembra que o apelido dele era boi mudo? "Quando esse boi mugir, o mundo vai estremecer." E assim foi. São Tomás então superou todos os seus professores, os seus precedentes, os que vieram antes, os que vieram depois, enfim. Como o padre disse, é Paulo, Agostinho e São Tomás. O resto é comentário. Infelizmente hoje tem um soberbos, né? Pessoas soberbas: eu já ultrapassei São Tomás, já sei mais que São Tomás. A gente escuta um pessoal meio mais maluco que aquele amigo dele que queria ensinar São Tomás, né? Primeiro que para ultrapassar São Tomás tem que alcançar ele. Ninguém ultrapassa que nunca alcançou. Se eu não consigo nem ler e entender a Suma Teológica ou os conceitos de filosofia e teologia de São Tomás, como é que... Mas, de novo, há uma soberba, né? E assim, de novo, para ler o texto dele, precisa de um esforço. E aí muita gente não quer. Então vamos lá no água com açúcar, vamos naquela coisinha simples. Mas você vai ver que, aliás, se a gente pudesse, tivesse tempo de, por exemplo, fazer um curso só de São Tomás, a gente ia ver que o catecismo da igreja é São Tomás e Agostinho ali, batido, né? Enfim, passando, olha, sobre o pensamento dele, olha. Inspirado nas ideias do filósofo grego Aristóteles, que viveu 384 a.C., 322, o trabalho de São Tomás de Aquino esteve pautado no realismo aristotélico, em detrimento dos seguidores de Santo Agostinho, inspirados no idealismo de Platão. Primeira coisa aqui é assim, você entender assim. A filosofia antiga ela vai ser moldada a partir do pensamento de Platão. Platão também é um filósofo ali da antiguidade, uns 400 anos antes de Cristo. Logo depois de Platão vem Aristóteles, o Aristóteles foi meio que discípulo de Platão. Platão, ele balizou ali a filosofia antiga, tem muita coisa que foi purificado e trazido para a nossa fé, e o grande mentor de fazer essa purificação, vamos colocar assim, de Platão foi Santo Agostinho. Então, o pensamento de Santo Agostinho está muito associado ao pensamento de Platão naquilo que é conveniente. Então, nem tudo. Tem gente também que fica falando bobagem aí. Então, Santo Agostinho tem algo de próprio, de inédito. Tem coisas que ele vai lá e pega, porque era o que se conhecia. As obras de Aristóteles, na época de Agostinho, século IV, V, eles estavam assim deixados de lado. Todo
todo esse período aí do primeiro milênio na teologia vai ser baseado em Agostinho, Paulo e Agostinho, e daí no pensamento por trás, assim, de pano de fundo de Platão. Quando chega São Tomás de Aquino, havia muita invasão árabe na Europa. E os árabes redescobriram Aristóteles. Então, com essa invasão árabe, foi se espalhando o pensamento de Aristóteles. E aí, São Tomás de Aquino começou a ler essas obras. E aquilo que Agostinho fez para Platão, São Tomás fez em Aristóteles. Só que, de novo, como pano de fundo, sempre como meios e caminhos que a gente vai ver hoje, que São Tomás depois vai usar e se utilizar disso na sua filosofia. Agora, é uma bobagem tremenda você falar que Agostinho era contrário a São Tomás, era contrário a Agostinho, São Tomás era contrário a Platão. Isso é uma bobagem tremenda. Isso é gente que não leu nada de São Tomás. A pessoa que mais citada por São Tomás, tirando a Bíblia, é Agostinho. Agostinho é a pessoa mais citada na Suma Teológica. Depois vem Aristóteles, vem Platão. Então, essa bobagem de que um está contra o outro, hoje em dia também tem, por vezes, uma bobeira na teologia. Você é agostiniano, você é tomista, você... Não, gente, a gente é de Jesus, lembra? Eu sou de Apolo, eu sou de... Não, gente, a gente pensa a beleza da igreja, a gente tem todo esse arcabouço, toda essa turma aí que ensinou, que falou, tudo é nosso, gente. Não é time de futebol que você... Mas infelizmente tem, e às vezes a gente vê até livro por aí, que como se os dois estivessem em briga, ou que São Tomás quisessem corrigir Santo Agostinho, por aí vai. Defensor da filosofia escolástica, método cristão filosófico pautado na união entre razão e fé. Nessa época havia um grande debate da filosofia com a teologia, da razão e da fé. Então começou a surgir, como sempre, os soberbos. Os soberbos começaram a falar aquilo de sempre, né? Aquilo que Agostinho já enfrentou, que Boaventura enfrentou, de que, não, olha, não precisa da Bíblia. Esse negócio de Bíblia aí é coisa para gente ignorante. Pela inteligência, a gente é capaz de chegar até Deus. Então, mas que a gente se esforce, é um trabalho filosófico, um trabalho de pensamento, um trabalho individual de cada um, então chega até Deus. Por outro lado, daí em reação a isso, a turma começou a falar, não, esse negócio de filosofia é só da soberba, então não serve para nada, esse negócio de estudo não serve para nada, não sei o quê. Então, começou várias linhas ali de ruptura. A gente vai lembrar que o padre falou de Pedro Abelardo e de alguns hereges que teve na história da igreja que queriam romper com isso. São Tomás de Aquino vai ser o cara que vai amarrar isso de tal forma que a igreja vai pegar e vai falar, pá, é isso aí. Tanto que quando o Papa João Paulo II escreve o documento que chama A Fé e a Razão, a pessoa mais citada é São Tomás. O padre, eu fiz a minha conclusão de curso da faculdade sobre isso, sobre o documento do Papa João Paulo II, A Fé e a Razão, e da influência de São Tomás nele. Então, ali, o Papa João Paulo II fala de modo explícito. São Tomás de Aquino é o cara que amarrou as duas coisas de tal forma que permaneceu como um parâmetro da igreja e fé da igreja. O primeiro parágrafo da Fides et Ratio, da Fé e a Razão, fala isso. A fé e a razão são como que duas asas que nos levam até a verdade e até Deus. Havia, sobretudo, em Paris, olha aqui, uma disputa entre os intelectuais do século XIII. De um lado, os dialéticos defendiam a preponderância da filosofia grega pagã para explicações do mundo, para de Bíblia. Não precisa de Bíblia. Que buscavam dar explicação para o mundo. Do outro lado, encontravam-se os teólogos cristãos que buscavam dar explicação para o mundo por meio das escrituras sagradas. Aqui não encontrava-se no meio dessa disputácio. Então, a escolástica, essa palavra escolástica, lembra que até antes da aula de Boaventura, a gente estava no tempo da patrística, dos padres da igreja. Depois a gente passou para a escolástica. É de escola, de faculdade, começa o movimento de faculdade. Como o padre disse antigamente, disse em outras aulas, a pessoa para estudar, ela pagava um tutor, era ela e o tutor, no máximo mais um ali para dividir o professor, para pagar o professor.
a igreja começou a fazer as escolas, e depois começaram a fazer as escolas superiores, que eram a faculdade, a universidade. E a partir disso, então, começa também coisas boas e coisas ruins, o joio e o trigo. Então começa também a soberba da turma. Dentro dessa soberba começa então o pessoal falando que só precisava de filosofia, vamos pegar só os filósofos antigos, não precisa de Bíblia, deixa a Bíblia para o povão. E o outro pessoal fala, não precisa de filosofia, não precisa de nada. Então começa uma disputácia, uma disputa. O método de estudo escolástico é esse, é da disputa. Então, acontecia como se fossem duelos públicos, teológicos e filosóficos em praça. Então se convocava lá os alunos, se convocava quem quisesse aparecer de povo, e de um lado colocava-se uma questão, por exemplo, Deus existe? E aí ia a turma lá que queria dizer que Deus não existe. Do outro lado ficava a turma que rebatia e falava que Deus existia. Ou coisas filosóficas, por exemplo, Deus é simples, Deus é ato ou é potência. Então, coisas que mostram que, veja, essa história de que o povo na Idade Média era ignorante, não é só ver o nível de disputácio que era. É lógico que o povão, não, mas a intelectualidade era assim. Procura depois na internet um filme sobre Duns Scoto, que é um dominicano que vem depois de São Tomás de Aquino, que vai iluminar o dogma da Imaculada Conceição. E ali no filme mostra o que é uma disputácio. Então vem a turma lá argumentando que Maria teria pecado original e não teria pecado pessoal. E aí vai Duns Scoto e vai argumentar o porquê que Maria de fato é imaculada, não teve pecado original. Então havia disputa. Quando São Tomás de Aquino vai escrever a Suma Teológica, ele faz isso em escrito, sem ter Google, sem ter nada. Então ele vai colocando lá a pergunta, por exemplo, Deus é simples? Aí ele coloca todos os argumentos de quem fala que Deus não é simples. Depois ele coloca os argumentos de todos os que falam que Deus é simples. Depois respondo. Aí ele é respondendo um por um. Então só você ver o trabalho que é para escrever a Suma Teológica é um trabalho para quem quiser se aventurar, ou é bom sempre, lógico, como o padre sempre fala, pegar livros que falam do santo, antes de pegar o próprio santo. Mas se você quiser se aventurar, a dica que o padre dá é o seguinte, você vai na questão e já pula para a resposta de São Tomás, senão você vai se abandonar todo. Já pula na resposta dele, ele dá a resposta, depois você pode vir estudando os argumentos contrários, senão vai ficar um pelote na cabeça, mas você vê que vai tudo organizadinho assim, tudo uma mente de computador, de um verdadeiro computador ali escrevendo. Mas outra coisa falsa que sempre acusa o São Tomás é que por causa dessa estrutura dele, ele seria um homem frio, enquanto Agostinho já é um coração ardente. Não, gente. Pode ver na imagem aí de São Tomás, tem um sol no peito dele, um homem profundamente místico e meditativo, enfim, e profundamente eucarístico. Havia aqueles que afirmavam a primazia da teologia sobre a pagã filosofia, outros afirmavam que a primazia do pensamento filosófico. Aquino foi um dos que defenderam um elo entre a filosofia pagã grega e a teologia cristã, buscando em Aristóteles, nos padres da igreja, principalmente Agostinho e São João Damasceno, que é outro santão aí importante, que infelizmente tem pouca tradução aqui no Brasil, mas tem um livro que é importante, que vale a pena você procurar. São João Damasceno deve ser lá século VII, por aí, que ele já fala contra as pessoas que são contrárias às imagens. Então São João Damasceno já escreveu um livro disso no século VI, VII, já falando, esse negócio de ir contra a imagem não é católico não. E ele vai colocar toda a argumentação sobre o uso das imagens na igreja. Mas ele tem muito mais coisa e ele vai influenciar muito o pensamento de São Tomás. Elementos para afirmar essa ligação
formando o pensamento tomista e o tomismo aristotélico. Então, como o padre disse, o pensamento de Aristóteles entra pelos árabes no Ocidente e de alguma forma chega em São Tomás. São Tomás vê vários elementos ali. É interessante você perceber que, ao mesmo tempo que ele pega elementos, ele corrige, ele pega aquilo que é bom, São Tomás vai ter uma frase que é assim: a verdade, venha de quem venha, sempre parte do Espírito Santo. 2 mais 2 são 4. Se um ateu falar, se um católico falar, é aquilo. Então, por vezes, Deus usa também de pequenos para trazer uma verdade, de pessoas que... E aí, o santo, o teólogo, todos nós temos que ter a capacidade de perceber essa verdade que veio de Deus. São Tomás dividiu as leis, por exemplo, em lei natural, que é gravada no coração do homem. Todo homem tem essa lei natural gravada no coração. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, roubar é errado. Isso é lei natural gravada. O não matar é errado. É lei natural gravada no nosso coração. O respeito ao pai e à mãe, gravado. A busca de Deus, de alguma forma, sempre também é essa lei natural. O pecado faz com que a lei natural não perceba quem é o Deus verdadeiro. Mas a busca de Deus está lá. A lei positiva, que são as leis dos homens, e a lei divina. São Tomás, então, por exemplo, na estrutura das leis, vai falar algo que é profundamente contrário àquilo que a gente vive hoje. A lei divina prevalece. A lei dos homens deve estar em função da lei divina. A lei natural, ela é purificada, ela é orientada cada vez mais pela lei dos homens e pela lei de Deus, se tiver essa estrutura. Só que o que se criou com a Revolução Francesa, com o racionalismo, com o iluminismo, com o positivismo? A lei de Deus disputa com a lei dos homens. Separou-se, há uma separação. E hoje em dia a gente está vendo que a lei dos homens quer prevalecer sobre a lei divina. Então houve um período de embate. E agora há um período de que a lei dos homens quer ser maior do que a lei de Deus. Veja o aborto, veja esse monte de censura que a gente está tendo por falar que isso ou aquilo é pecado. Veja que as pessoas já não respeitam Deus, então uma coisa pode ser fora da lei sem ser pecado, e uma coisa pode ser dentro da lei e ser pecado. Por exemplo, um aborto, num determinado país, pode estar dentro da lei, mas ele continua sendo pecado. Porque essa lei positiva, São Tomás vai ser aquele que vai ordenar. A lei de Deus, lei positiva e a lei natural. Tudo tem que estar ordenado para a lei de Deus. O pensamento de São Tomás foi um grande estudioso e ávido escritor nas áreas de filosofia, metafísica, física, teologia, ética e política. Alguns de suas obras, preces, sermões, nos comentários, você também encontra uma coleção chamada Catena Áurea, que são aquilo que São Tomás ele acolheu, ele compilou sobre comentários dos padres da igreja, sobre os santos dos evangelhos. Então você pode ir lá naquela editora Eclésia, tem lá a coleção. Se não quiser comprar a coleção, vai comprando um por um. Tem os 4 evangelhos, mas tem também comentário das cartas, tem disputas. E a dica que eu posso sempre dar: sempre pega um livro falando dele antes de pegar ele mesmo. Quando é comentário ainda assim bíblico, são questões ainda que você vai entender, porque agora quando entra em coisas, por exemplo, teológicas, filosóficas, vem depois um texto importantíssimo que é a Summa contra os Gentios, ou seja, é um resumo para quem é pagão. Quem é pagão, quer começar a ser religioso, São Tomás escreveu esse, Summa contra os Gentios. Então ele vai rebater os pagãos. Aí tem uma obra para os iniciantes de teologia, na cabeça dele, que é a Suma Teológica. Quando São Tomás escreve, ele escreve para os estudantes, para os iniciantes de teologia. Pensa, como o padre falou, aí o cara vem falar que passou São Tomás,
A Soma Teológica, por exemplo, você pode adquirir na mesma editora Eclésia, em uma língua só, são 4 volumes. No bilíngue da Loyola, são 9 volumes. Então pensa uma obra extensa, profunda, escrita ainda para os iniciantes de teologia. Então, se isso aí é os iniciantes, imagine que é os maduros. O que ele começa, ou estava escrevendo assim, para os maduros, seria aquilo que ele chama de as disputas, né? As disputácias. Mas aí já é para quem se aprofunda mesmo. Mas, infelizmente, por vezes, conforme a faculdade de teologia que o padre faz, o seminarista faz, ele passa 4 anos sem nem mesmo ter aberto a Suma Teológica. É uma tristeza. Ele, como o padre disse, ele não sabe nem ler, não sabe nem como que ler. Enfim, é uma tristeza. Só que assim, a ordem mais descumprida do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, ele deu várias assim, não é ordens, mas várias assim, elementos para a igreja, para a caminhada da igreja. Por exemplo, a reforma litúrgica, o diálogo com o mundo, a santidade para todos, várias coisas. A lei, vamos colocar assim, a lei ou a norma, o parágrafo que mais é desobedecido do Vaticano II é justamente que fala que os padres devem ser formados sob a teologia de São Tomás de Aquino. Infelizmente, como o padre disse, conforme a faculdade, o aluno passa 4 anos e nem abre a Suma Teológica. Então, sobre o pensamento dele. Primeira coisa, do ser. Você já viu o padre falando, o padre não vai se alongar aqui. Os filósofos gregos, você já viu o padre falando, o padre nem vai ler o texto, mas para que você relembre, eles vão procurar o que é o princípio e o fim de tudo. Qual é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, vai vir alguns filósofos vão falar assim, o princípio e o fim de tudo é a água. Outro princípio e fim de tudo é o movimento. Outro vai falar que é o fogo. Outro vai viajar aí na batata. E vai aparecer uma palavra chamada Logos. Logos como princípio e fim de tudo. Quando São João vai escrever o seu Evangelho, São João vai colocar assim, esse Logos que vocês procuram, esse princípio e fim de todas as coisas, é Deus. É o Verbo, é a palavra. E é por isso que no capítulo 1 de São João está lá. No princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra estava junto de Deus. E a palavra, o Verbo, era Deus. O que é esse Verbo? O que é? É o ser de todas as coisas. É o princípio e fim de tudo. E esse ser, essa palavra, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando vem São Tomás de Aquino, ele vai partir disso. Deus é o ser de tudo. Deus é o princípio de tudo. Em Deus está toda a vivência, a existência. Então, para que você tenha ideia, para que você perceba, não é que Deus é belo, Ele é a beleza. Ele é o ser da beleza. Tudo aquilo que é belo vem de Deus. Ele é o ser de tudo. Não é que Deus é bom, Ele é a bondade. Não é que Deus é verdadeiro, Ele é a verdade. Então, tudo vem de Deus. Não é que Deus tem vida, Ele é a vida. Então, se algo tem vida, essa vida veio de Deus, porque Ele é o ser de todas as coisas. Na metafísica, consideramos os seres desse mundo, suas naturezas, suas propriedades, constituição material, as mudanças às quais são submetidas, suas contingências, suas relações que obtêm dentro e entre eles. E consideramos porque existem várias coisas sob todos os ângulos. Você e eu existimos por causa de nossos corpos materiais? Ou existimos porque temos almas? Existimos porque fomos criados por nossos pais? Ou existimos devido à dependência que temos do cosmos? Ou existimos por causa da criação de Deus, sustentando todas as coisas e seres? Ou é devido a todos os itens acima, mas em uma determinada ordem? É esse o último ponto, não é?
Deus sustentando todas as coisas, e depois vem as coisas consequentes disso. Então, o ser sustenta tudo. O ser é Deus. Para Tomás de Aquino, os metafísicos se esforçam para estudar as coisas deste mundo através de uma avaliação honesta e crítica, e ao fazê-lo são levados a considerar a realidade em relação a Deus como causa da existência de tudo o que é. Para São Tomás, então, por isso que falo no início da realidade, todas as coisas têm verdadeiro sentido a partir dos olhos de Deus. Se aquela coisa existe, é porque Deus quis a sua existência e porque há um porquê daquela existência. Tudo isso vai ser depois um argumento para São Tomás usar como via do encontro com Deus ou vias da existência de Deus. Para Tomás de Aquino, dizemos que Deus é um ser vivo, eterno, supramente bom, de sorte que a Ele pertence a vida e a duração contínua e eterna. Todas as coisas lhe pertencem, pois é o autor de todas elas. Os demais seres só existem porque participam do ser de Deus. Então, Deus é o ser, princípio e fim de tudo. Deus é a vida, mas eu tenho vida. Ora, então significa que eu participo da vida de Deus. Eu sou um ser participante. Então existe o ser com S maiúsculo e os seres que participam da vida de Deus. Pensa assim, eu falo assim, você tem todo o dinheiro do mundo. Aí seu irmão, ele está com 10 reais na mão. De quem que é os 10 reais que está na mão do seu irmão? É seu, porque todo o dinheiro do mundo é seu, está na mão dele, mas é seu. Quando eu falo assim, Deus é a vida e eu tenho vida, essa vida que eu tenho são os 10 reais que estão na minha mão, mas pertence a quem? Pertence a Deus. A minha inteligência, a minha bondade, tudo aquilo que eu fizer de bom, tudo aquilo que eu faço, provém de Deus. Por mim, não posso fazer nada, porque eu não sou o ser por excelência. Eu participo da vida de Deus. Quanto mais esse ser participa da vida de Deus, mais digno ele é, mais belo ele é. Então, uma coisa é a participação de uma minhoca. Ele tem vida, de alguma forma ele recebeu de Deus, ele está sustentado, essa vida está sustentada de Deus, mas não se compara uma minhoca com um cachorro. O cachorro não se compara com uma criança. Quanto mais esse ser participa da vida de Deus, mais belo ele é, mais ele reflete ao próprio Deus. Outra coisa que o padre vai falar assim, bem ao largo, porque de fato senão vai complicar muito, mas primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que ver, que ele pega da filosofia de Aristóteles, essa questão de ato e potência. Então vamos lá. Ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é o ser. Exemplo, a semente é em ato uma semente. Potência do ser é a capacidade de ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Por exemplo, a semente é a potência, em potência a árvore. Enquanto para a potência ele formulou a categorização que poderia vir a ser. Então, eu sei que pode parecer complicado, pode ser, mas assim, ato é a perfeição que um ser está. Potência é aquilo que ele pode vir a ser. Então, olha a parede aqui do fundo. Ela, em ato, ela é branca, mas ela pode vir a ser verde, pode vir a ser quebrada, pode. Então significa o quê? Ela está em potência. O ato é branco, a perfeição que ela está. Potência é aquilo que ela pode vir a ser. Olha aqui o desenho para que você entenda. A semente, primeiro, ela está em ato. Ela pode, em potência, ela pode vir a ser uma árvore, pode vir a ser, porque se você não plantar, ela não vai ser. Mas vamos supor que ela se torne uma árvore. Aí, ela, em potência, ela pode dar fruto, ela pode virar uma mesa, ela pode virar uma casa. Por que isso vai ser importante? Porque, olha só, Deus é um ato puro e não em potência.
ele tem em si mesmo um poder ativo infinito sobre todas as outras coisas. O que significa isso então? Significa que em Deus não há potência, em Deus não há, ele pode vir a ser. Em Deus não há, por exemplo, quando São Tomás fala que Deus é ato puro, significa que Deus tem a perfeição toda já completa. Não é assim, por exemplo, um dia Deus vai ser mais inteligente. Um dia, não, em Deus não dá para ser nada vir a ser. Deus é. Entende? Então a conclusão que vai chegar aí é que Deus é. Não é que ele, um dia ele pode ser bom, ou mais belo, ou mais... Não, ele é ato puro. E é por isso que ele distribui esses dons. Daqui também vai surgir uma frase de São Tomás muito importante, que Deus é imutável. Ora, se Deus não tem potência em Deus em nada, então significa que Deus não muda. Se Deus não muda, olha, aqui vai abrir um monte de coisa. Quando você pega, se você entender isso, você pega, por exemplo, a primeira parte da Suma agora, você vai entender um monte de coisa. Por exemplo, ele vai falar assim, por que Deus não tem corpo? Porque um corpo, ele sai daqui, Deus, não estamos falando de Jesus, da encarnação, Deus. Um corpo, você pega ele aqui e vai para lá, daqui ele vai para lá. Ou seja, ele está aqui, ele pode vir para cá. Ele pode, então, Deus não tem corpo. Porque Deus não tem potência, Deus não muda. Então, significa que Deus está em todos os lugares, sem ser as coisas. Porque se Deus fosse as coisas mudam e daí Deus mudaria. Então, veja que disso aí abre um monte de coisa errada, um monte de dedução ou de entendimento que São Tomás vai tendo. É lógico que aqui o padre falou do modo simplório, mas para que você entenda. Então, potência é aquilo que pode vir a ser. Ato é a perfeição consertada. Por exemplo, hoje o Padre Né está em ato magro. Não é? Não está em ato magro. Mas está em potência de um dia ficar bombadão, ficar bababá. É potência só. Então, se vai acontecer ou não, aí acho que não. Outra realidade de São Tomás, matéria e forma. A realidade é constituída por diversas coisas que participam, que apresentam uma unidade da matéria e forma. A matéria é aquilo que é a partir do qual a coisa é feita, enquanto a forma caracteriza as qualidades particulares das coisas. Olha o exemplo para você entender. Um brinco de ouro tem a forma de cruz. Ele pode ser derretido e ser constituído num anel. Notamos então que a forma mudou. Era um brinco em forma de cruz e virou um anel. A forma mudou, mas a matéria continua sendo ouro. Isso é importante depois em relação, por exemplo, aos sacramentos. Todo sacramento vai ter que ter matéria e forma. Por exemplo, qual é a matéria do sacramento do batismo? Água. Não pode ser Coca-Cola, não pode ser água de cheiro, não pode ser óleo. A matéria do batismo é água. Qual é a forma? Para acontecer aquilo, para acontecer o sacramento, precisa a forma. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se, por exemplo, uma igreja batizasse, que tem por aí, batizasse com água, mas falasse, eu te batizo em nome de Jesus, pronto, esse batismo está inválido. Está faltando a forma que Jesus deixou. Ide por todo mundo e batizar toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a matéria, por exemplo, do sacramento da Eucaristia? Pão e vinho, não pode mudar. Eu estou enjoado de tomar vinho, acho que eu vou pôr suco do vale. Não vai ser missa, não tem matéria, precisa de matéria. Tem que ser pão, pão ázimo, pão sem fermento. Qual é a forma? As palavras, tomar e comer, tomar e beber. Tem pão e tem vinho, mas o padre não fala as palavras, o padre não quer falar. Uma coisa é o padre estar lá e esqueceu, mas ele tinha a intenção de falar. Então, existe um princípio também tomista que fala assim, a igreja supre o erro do padre. O padre não tinha intenção de errar.
Ele tinha a intenção de fazer aquilo que a igreja queria. Então, houve consagração. Agora, vamos supor que o padre quisesse mudar as palavras de Jesus para ficar mais bonito. Ah, eu não quero falar tomar e comer, e tomar e beber, porque esse negócio de morrer, de aliança, então eu vou mudar as palavras. Pronto, já não. Assim, todo sacramento tem que ter matéria e forma. Isso, veja, século XIII, e isso já foi designado e pensado pela igreja, por São Tomás e definido por São Tomás. Vamos ver o exemplinho, vai aparecer o exemplinho daqui a pouco. A matéria é o substrato universal de pura potencialidade que não existe por si só, exceto em união com uma forma que a torna esse ou aquele tipo de matéria. A matéria, assim, até o último caso, ela é indeterminada, você não consegue determinar somente a partir da forma, mas o padre não vai entrar aqui, senão não vai ir longe. No homem, por exemplo, o homem, qual é a matéria do homem? É o seu corpo. Qual é a sua forma? É a sua alma. Então veja, aonde que vai indo a teologia. A gente já falou do sacramento, falou da contribuição da São Tomás em relação ao ser humano. Olha aí para que você entenda. Qual é a matéria? A matéria é madeira. Qual é a forma? A cadeira. Mas, por exemplo, essa madeira, ela está em ato de virar uma mesa, de ter a forma de uma mesa. Ela está em ato, ela está em potência de ter a forma de uma mesa. Em ato, ali, ela virou cadeira. Ela tem a forma de cadeira. Mas ela tem a potência de vir a ser mesa, de vir a ser banco, enfim. Outro elemento importante, substância e acidente. Qualquer coisa vai massageando a cabeça aí. Isso aqui é importantíssimo. Ó. Substância, o ser concreto, que não existe por si mesmo. Ou seja, não existe, aliás, vou ler de novo. O ser concreto, que existe por si mesmo. Ou seja, não existe em outro ser. Acidente, o ser que não existe por si mesmo. Ou seja, existe em outro ser. Vamos ver o exemplo para que você entenda. Maçã é substância, pois é ser concreto, que pode ser apontado e existe por si mesmo. Folha, pedra também são substância. Agora, o que é o acidente? Aquilo que pode ser mudado, aquilo que é característica. Por exemplo, ela é verde, ela pode ser vermelha. Uma maçã verde, a maçã vermelha, a uva é uva, pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser... O que muda, o que fica é a substância, o que ela é. O que muda são os acidentes. Então, por exemplo, da maçã. É acidente, pois não é ser concreto. Aliás, voltando, verde. É acidente, pois não é ser concreto. Ninguém pode apontar um verde sem apontar um ser que suporte em si a presença desse verde. Então, em todas as coisas que existem, vai permanecendo a substância mudando o acidente. A uva, como o pai disse, a substância que é, você olha ali e você fala, é uva. E aí você vê que existe uma uva rosada, uma uva verde, uma uva roxa. Isso que vai mudando são acidentes. Às vezes o cheiro é mais doce, o cheiro é mais azedo, outro cheiro é assim. Tudo isso são os acidentes. Vamos ver onde isso que vai dar. Isso então foi o argumento, por exemplo, para São Tomás dizer o que é o milagre da Eucaristia, a transubstanciação. Em todas as coisas sempre muda o acidente. Então, pensa assim, essa mesa aqui que o padre está, a substância dela, ela é madeira. O acidente dela, quais são os acidentes dela? Ela tem esse peso, ela tem essa altura, esse tamanho, não é? Essa mudança, ela pode ser dentro da própria substância. Então vamos supor que eu quebre esse tampão aqui da mesa e faço uma outra coisa com ela, mas ela continua sendo madeira. Eu posso usar ela para fazer, fazer um quadro. Continua sendo madeira. Então vai mudando os acidentes, vai mudando os elementos externos.
Em todas as coisas são assim, menos na Eucaristia. Na Eucaristia, muda aquilo que a coisa é e permanece os agentes externos, permanece os acidentes. Então, por exemplo, pão e vinho. Está lá o pão e o vinho. Quando o padre fala as palavras, vai mudar a sua substância, vai deixar de ser pão e vinho e vai passar a ser corpo e sangue de Cristo. Mas o externo, aquilo que a gente enxerga, permanece. Permanece o cheiro, o gosto, a cor, mas você sabe que já não é mais pão e vinho, que a substância agora, o que a coisa é Jesus. Padre, como que eu sei disso? Como que, se eu estou vendo os acidentes, que eu estou vendo a mão do padre, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem a cor do pão, mas como que eu sei que não é mais, que é Cristo? Pelas palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A palavra dele tem poder de mudar as coisas. Então, você pega o capítulo 6 de São João, ali São João faz um caminho eucarístico. O primeiro milagre é o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alimenta aquela multidão. Jesus é Senhor do pão. Jesus faz o que Ele quer com o pão. As leis da natureza, da filosofia, da física, da química, não segura o poder que Ele tem diante do pão. O que vem depois? Jesus anda sobre as águas. A lei da física, a lei da química, da filosofia não segura o que Cristo pode fazer. Ora, então significa o quê? Se Jesus pode fazer o que Ele quiser com o pão, significa que Ele é Senhor do pão. Se Ele pode fazer o que Ele quiser com o seu corpo, significa que Ele é Senhor do seu corpo. Então, se Ele quiser mudar o corpo o pão no seu corpo, Ele pode. A esse milagre se chama transubstanciação. Mudou a substância, transformou, transubstanciação. É outra substância, é outra coisa. Deixou de ser pão e vinho, agora corpo e sangue de Cristo. Permanece os acidentes. Depois, no final do texto, a gente vai ver, no final da aula, a gente vai ver o texto de São Tomás, chamado Adoro de Devote, e a gente vai ver o que ele vai dizer sobre isso no seu hino famoso. Você pode procurar na internet também e ver isso no YouTube, esse canto Adoro de Devote. As 5 vias de São Tomás. Então, as 5 vias são caminhos que as pessoas falam assim, a prova da existência de Deus. Não são bem provas, mas são rastros que, a partir desses argumentos que o padre falou, matéria e forma, substância acidente, ato e potência, ele chegou a 5 vias que se pode falar que Deus existe. A primeira é o movimento do motor primeiro. Em todo o universo há movimento. Para o movimento existir, um movente, um motor que tem que ter um motor que dá a propulsão e o movimento ao corpo movido. Se fosse procurar cada movente de cada movimento, sem conjecturar a existência de um primeiro motor, que não foi movido por ninguém, faríamos o movimento ad infinito, e não encontraríamos a causa primeira. Portanto, é necessário pensar que há uma causa primeira, motor imóvel em ato, que colocou o primeiro movimento em tudo. Entenderam? Não, né? Então, assim, tudo está em movimento. Aqui, movimento, não pense só em coisa que está andando. Para a filosofia aqui, de São Tomás, as pirâmides estão em movimento. Elas estão sendo desgastadas pelo tempo. Elas não estão imutáveis. Cada dia que passa, elas vão sendo desgastadas. Então, tudo, de alguma forma, está em movimento. Se tudo está em movimento, então tem que ter alguém que movimentou. Tem que ter alguém que deve ter movimentado. Então pensa naquele joguinho dominó que você coloca as pedrinhas tudo de pé. Se você esperar o nada empurrar a primeira pedrinha para derrubar as outras, nunca que vai acontecer. Então, é preciso que haja um primeiro ente, um primeiro ser que tenha em si a capacidade de empurrar
que tenha em ato esse poder de empurrar. Esse ser que tem esse essa primeira força de empurrar, Deus. Se a gente pensar, por exemplo, a teoria do Big Bang, não sei o que, primeiro que é assim, a teoria do Big Bang foi inventada pelo padre, então não fere em nada a nossa fé. Na teoria era o seguinte, era uma massa profundamente assim, compacta, que de repente teve a densidade, teve as coisas dela e de repente ela explodiu. Muito bem, mas teve que ter alguém que criou essa massa. O nada não faz nada. Então tinha que ter um ser que tenha a vida em si, que tenha a capacidade de fazer algo, que tenha a capacidade de empurrar todas as coisas. Então é daí que São Tomás então tira esse primeiro argumento, essa primeira via do motor imóvel. Deus vai e empurra. Não é? Ele precisa ter isso em potência, ele não pode ter recebido isso, aliás, em ato. A perfeição disso tem que estar nele em ato. Ele não pode ter recebido de um ser anterior a ele, porque senão esse ser anterior a ele seria maior do que Deus. E aí é coisa impossível. Então ele tem que ter todo o ser, toda a perfeição para fazer isso. Segunda via, a causa não causada ou a primeira causa eficiente. Partindo da mesma reflexão, do mesmo jeito que a gente está pensando, que foi desenvolvido na primeira via, é necessário entender que tudo foi causado no mundo, exceto uma primeira causa. Essa é a causa prima. Ela não teve evento anterior. Foi um primeiro momento em que uma primeira coisa aconteceu. Essa causa não causada é Deus. Então tem que ter tudo é causa e efeito. Você vai fazer o esqueminha do dominó, vai dar a mesma coisa. Só que tem que ter alguém que não foi causado por ninguém. Que senão ia até o infinito e nunca a gente chegaria a um ponto de que o nada não faz nada de novo. Então tudo é causa e efeito, menos Deus, que é a própria causa de todas as coisas. É o porquê de todas as coisas. E é por isso que depois, teologicamente, você olhando isso, você vai ver que fomos feitos por Deus, primeira via, por Deus e para Deus. A causa da nossa vida é Deus. Terceira, o ser necessário e seres possíveis. Os conceitos de necessidade e possibilidade estão em jogo. Existem seres possíveis que podem ou não existir. Existem os seres necessários que, independente das contingências, existem. Os seres contingentes são gerados, existem e são extintos, deixam de existir. Eles estão em transformação contínua. Porém, existe um ser que é, do mesmo modo que é, sempre foi e sempre será. Esse ser é o ser necessário e ele é Deus. Então, pensa nas coisas. Pensa assim, se aquela formiga que você pisou, ela é um ser necessário para a existência sua, para a existência de outros seres? Não. Deus poderia ter feito muitas outras formigas para aquele lugar. O cachorro, quando o cachorro morre, afeta de fato toda a estrutura do mundo, da humanidade, do cosmos? Não, ele é um ser contingente. Ele tem uma ação ali periférica, mas ele é um ser contingente. Ele é um ser assim que, por exemplo, sei lá, a pessoa que está na África não depende do cachorrinho para viver, do seu cachorrinho para viver. Mesmo você, se você existisse ou não, o mundo podia correr da mesma forma. Você é um ser contingente. Agora, se o mundo existe, então significa um ser que é absolutamente necessário. Tem que ter um ser que é princípio de tudo, que é necessário, que se tirar ele, acaba tudo. Esse ser necessário é Deus. Todos nós somos seres contingentes, ou seja, podia existir ou não. Deus não tem jeito. Deus não é que podia existir ou não. Deus é. Deus existe. Deus é o ser necessário. Cada coisa dessa, gente, depois vocês vão pensando,
é, é, repete a aula, vê a aula de novo, então procura na internet, né, que daí as pessoas fazem quadradinho, fazem desenhinho, e você pode ir vendo com mais exemplos. Mas vale a pena você saber e aprofundar nessas coisas. A quarta via é o grau de perfeição. Baseando-se na filosofia platônica, aquilo que o padre falou, ele não rechaça a filosofia platônica, não está em briga com ele vai cada vez mais purificando. São Tomás de Aquino classifica diferentes graus de perfeição existentes entre os seres. Existe uma espécie de hierarquia entre os graus de perfeição que pode classificar seres entre a bondade e a nobreza, por exemplo. Para Tomás de Aquino, se há uma hierarquia, deve haver um padrão de excelência que serve para a correção dos seres mais evoluídos. Esse padrão é Deus. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, esse cachorrinho é mais belo do que aquele. Essa comparação se dá a partir do quê? Tem que ter uma régua de beleza. A régua de beleza é Deus. Então, você olhando para Deus, você vê, esse cachorrinho é menos belo do que esse. Por quê? Porque eu estou comparando aqui. Essa pessoa é mais inteligente do que a outra, porque eu estou comparando aqui. Então, o grau de perfeição significa que quando você olha e compara as coisas, significa que no seu coração existe um caminho de Deus, ou uma sombra de Deus aí, que faz com que você compare a bondade. Por exemplo, fulano é mais bondoso do que ciclano. Como que você sabe disso? Só olhando um para o outro não tem alimento, falta a régua. A régua é Deus. Quando você vai, sei lá, fazer, sei lá, você trabalha numa firma e tem que encaixar lá 2 peças num espaço lá. Você vai falar assim, essa peça se encaixa melhor do que a outra. Por quê? Porque existe um padrão lá, você vai medir. Ó, esse aqui encaixou bem, esse aqui não encaixou bem. O grau de perfeição. Por que fulano é mais belo do que o outro? Porque há a beleza. Por que o outro é mais bondoso do que o outro? Porque há uma régua. Essa régua de perfeição se chama Deus. Então, o próprio princípio, quando a gente se compara, quando a gente compara uma coisa com outra, já está em relação a Deus embutido no nosso coração. Essa é outra via da perfeição. Da perfeição, mas uma via da presença de Deus, da existência de Deus. A última via é a do governo supremo. De novo, o padre está falando assim, rápido, né? Porque não dá para... Isso aqui a gente vê no semestre, na faculdade. Séria. Governo supremo. Há uma organização das coisas dos seres materiais. Os corpos, mesmo que inconscientemente, orientam-se para um fim. Essa ordenação é um governo supremo ordenado por Deus. Tudo regido como uma sinfonia. Existe um ser que ordena todas as coisas. Tudo tem um porquê. Por mais que você ache que o pernilongo lá que vem encher sua paciência à noite não tem um porquê, ele tem um porquê. E ele não fica pensando assim, a hora que o cara apagar a luz, eu vou lá, que é aí que é a hora de buzinar no ouvido dele. Tem algo nele, embutido ali, que ele não sabe, que ele não raciocina, mas que faz com que ele faça aquilo que tem que fazer. Quem colocou isso no coração dele não, quem colocou isso nele foi Deus. Deus ordenou tudo. Então, por exemplo, sei lá, uma floresta da Amazônia, está lá, os passarinhos, as árvores, está tudo vivo. Aquela coisa que a gente fala que Deus criou o mundo, parece que Deus criou o mundo e largou. Não, ele continua criando. E ele vai ordenando todas as coisas. Todas as coisas têm um porquê, tem uma missão. Quando a gente olha para a criação, essa missão ela é direta, ela é assim, colocada ali como se fosse um chip no coração daquela criatura, seja um animal, seja a natureza. Mas no ser humano, essa ordem ela depende da nossa liberdade. Quanto mais a gente vai buscando a nossa santidade, mais a gente vai ordenando a nossa vida para a missão que Deus nos chamou. E isso é participar do governo supremo de Deus. Por vezes a gente pensa assim, por que Deus não resolve, sei lá, a fome no mundo? Por que Deus não resolve o câncer? Porque Deus com certeza já queria resolver. Mas a liberdade do homem, o pecado do homem que faz com que a coisa não se resolva. O governo de Deus
Se deixar para ele, ele põe tudo justificado. Só que daí não tem liberdade do ser humano. E aí a gente deixa de ser robô, a gente passa a ser robô, e aí sem liberdade não tem amor. Então Deus dá o dom da liberdade esperando que o homem retorne com responsabilidade essa liberdade, governando todas as coisas para esse bem supremo que é Ele mesmo. Então isso foi as 5 vias. Agora, algumas frases de São Tomás. Nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, aquilo que foi falado no começo da aula, por isso que a teologia de São Tomás é chamada de uma teologia profundamente realista. Quem também fica falando, a teologia de São Tomás fica lá nas alturas, isso aí é o cara que não leu São Tomás. Tudo que ele argumenta como elemento teológico é a partir da realidade. E é por isso que a Suma Teológica, os especialistas, tem um cara que chama Etienne Gilson, tem vários, o Fábio, vários tomistas, e eles vão falar assim, o jeito que foi escrita a Suma Teológica é como se fosse a construção de uma catedral. Ela vai tijolinho por tijolinho, vai subindo, até chegar no top. E aí eles vão falar assim, que a Suma Teológica é o céu visto da terra. Então, vai subindo, e ele tem essa capacidade de enxergar. Mas veja, a partir da realidade, ele não está olhando para lá. Ele começa aqui e vai subindo. E numa profunda lógica, ele vai subindo. E aí vai pegando elementos da revelação, da filosofia, e vai subindo. Então, de fato, uma obra inspirada por Deus. Você vê aí, por exemplo, no quadrinho de São Tomás, que tem a pombinha lá do Espírito Santo só soprando no ouvidinho dele lá, só dando a dica para ele. De fato, gente, mesmo ele sendo um homem capaz, inteligente, tudo aquilo que ele escreveu é obra do Espírito Santo. Tudo aquilo que o padre falou até agora, eu sei que pode parecer duro, porque, assim, difícil, pesado, porque o povo acaba não tendo muito contato com isso, por conta até da dificuldade de explicar, de falar. Mas vale a pena você procurar saber da vida desse homem, desse santo, e também saber os comentários, olhar o comentário, o grande amor místico que ele tinha pelas coisas, o homem de oração, e tantas coisas, tantos exemplos que São Tomás deixou. Outra frase. Amar é um ato da inteligência e da vontade humana, que muitas vezes é corroborado por nossa sensibilidade. Pensa no mundo de hoje. O mundo de hoje é falar, o amor é a nossa sensibilidade, o amor é a nossa paixonite, nosso sentimento. São Tomás não. Inteligência e vontade. O amor está na inteligência e vontade. Pode ser que tenha sentimentos, mas, por exemplo, Jesus na cruz, o sentimento não é agradável, e nem por isso ele não estava deixando de nos amar. É ali que ele amou de fato, nos amou de fato. O amor é o desejo da eternidade do ser amado. Passando mais, o amor vai ser a felicidade, aliás, vai ser a posse daquilo que se ama. Quanto mais eu amo algo que é eterno, que é bom, que é duradouro, mais vai ser a minha felicidade. Se eu amo algo que é passageiro, a minha felicidade vai ser passageira. Se eu amo algo que é eterno, o meu amor vai ser eterno. Quando eu amo aquilo que antes de tudo já me amou, aí de fato é o céu, que no fundo é Deus, que me ama desde sempre e com amor eterno. Isso aqui é importante, olha, as coisas que amamos nos dizem quem somos. O que a gente tem buscado? O que a gente tem amado? O que está em primeiro lugar na nossa vida de fato? Aqui parece um paralelo também com uma coisa que o Padre Pio falava, né? Veja como um padre celebra a missa e você vai saber como ele é. Você lê um padre conforme ele celebra a missa, vai dizer o Padre Pio. Aqui também, aquilo que você ama vai mostrar quem você é.
a humildade é o primeiro grau da sabedoria. E isso, de fato, São Tomás tinha, né? Essa inteligência dele nunca foi motivo de soberba na vida de São Tomás. E aí, de fato, a gente vê o quanto que ele era inteligente, né? No fundo, a soberba intelectual é um disfarce, é uma defesa da limitação da pessoa. Então a pessoa se acha um cara. Então, às vezes, para não mostrar fraqueza, não mostrar o seu limite, ele vai e usa de soberba intelectual, falando que ele que sabe, que ele que corrige, que ele que isso, aquilo outro. São Tomás não, tem a capacidade de perceber. Por exemplo, você lembra que ele era amigo de São Boaventura, ele vai lá para visitar a Biblioteca de São Boaventura, chega lá, a Biblioteca de São Boaventura é só um crucifixo. Você vê a humildade dele quando vai lá com o carinho quer ensinar ele vai lá. Então, repara, ele consegue perceber elementos ali de sabedoria da cultura árabe, que ele vai pegando. Então, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Sem humildade, não tem nada, de fato. Não se opor ao erro é prová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Ixi, em tempos a gente vive essa frase, né? Não se opor ao erro é prová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Nesse tempo a gente às vezes tem muita dificuldade de se expor, de falar da nossa doutrina, da nossa fé, defender a Eucaristia, defender a Nossa Senhora. Então, tomar muito cuidado com certas omissões nossas. Padre, toda vez que estiverem falando mal, por exemplo, Nossa Senhora tem que brigar? Não. Mas tem hora que você vai ter que entrar. Tem hora que você vai ter que dar argumento da fé. Então, se uma pessoa ela vem procurar você para entender que ela quer, talvez ela esteja com um desejo de verdade, de busca, você tem a obrigação de ensiná-la. Agora, se ela vem só, se você percebe que a pessoa veio só para te atacar, aí é fala com a minha mão e sai fora. Porque só vai deixar você com raiva, irritado, pode colocar até dúvidas na sua fé, enfim. Três coisas são necessárias para a salvação. Saber o que deve crer. Saber o que deve crer. Será que eu sei o que eu devo crer? Então você olha na estrutura do creio, por exemplo. Eu consigo perceber ali tudo aquilo que eu preciso crer? Eu entendo aquilo? Pegando o creio só. O que eu devo querer? O que eu tenho que querer? Eu quero o céu, eu quero Cristo. E o que eu tenho que fazer? Crer em Deus Pai, querer a vida eterna, que é Jesus, e fazer o bem. Quer se salvar? Crer em Deus Pai, crer naquilo que foi revelado, querer a vida eterna, que é Jesus, e fazer o bem, lógico que também aqui entra guiado pelo Espírito Santo. Por fim, a gente vai terminar com esse canto, né, que foi feito quando teve o milagre eucarístico. O padre falava na aula de São Boaventura, teve o milagre eucarístico, e aí o Papa convocou os teólogos ali de Paris, os teólogos famosos, e chamou São Tomás de São Boaventura para fazer o ofício da Eucaristia. E daí cada um foi apresentando o seu texto, e quando chegou a vez de São Tomás apresentou um desses cantos que está lá no ofício, é esse canto, Adoro-te com devoção, te adoro com devoção. E quando chegou a vez de São Boaventura, na humildade, já pegou, já rasgou seu papelzinho e já falou assim, não, esse cara já escreveu o ofício perfeito, não tem que mudar. Repara que eles não estavam em disputa entre eles, eles estavam um querendo fazer o melhor para Deus, e assim, de alguma forma, um puxava o outro. E não tinha essa rivalidade de ego que por vezes acontece no nosso meio. Então, um dos cantos que tem dentro desse ofício é o Adoro-te devoto, eu adoro com devoção. Quem quiser depois veja o canto na internet. Então vamos acompanhar a estrofe. Você vai vendo que tem elementos ali que o padre foi explicando na aula. E olha como ele junta então filosofia e teologia. Não é algo seco, não é algo só acadêmico, é algo para a santidade. Adoro-te devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente se esconde sob essas aparências. A ti sujeita-se o meu coração por inteiro,
pois ao teu contemplar tudo desfalece. Pensa na Eucaristia. Substância é acidente. Nas aparências, nos acidentes, está escondido aquilo que é. Isso que ele está falando. Está escondido na aparência de pão quem verdadeiramente é, que é Cristo. Olha de novo esse negócio de substância acidente. Olha essa segunda estrofe. A vista, o tato e o gosto falham em relação à voz. Ou seja, eu estou vendo que é pão, tem gosto de pão, o tato é de pão. Então, a minha vista, o meu gosto, o meu tato, eles que estão errados em relação ao que é. É eu que não estou conseguindo ver o que é. Eles estão falhando por aquilo que é. Mas só com ouvir-te firmemente eu creio. Ou seja, por que eu sei que não é? Por que eu sei que não é mais pão, que não é mais vinho? Minha vista está falando que é vinho. Minha vista está falando que é pão. Meu gosto está falando que é pão. Meu gosto está falando que é vinho. Por que eu sei que não é? Eu creio só de ouvir-te. A hora que eu escuto, repara, ele está falando que o Padre está falando na pessoa de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando ele escuta isso, ele já sabe que já não é mais corpo e sangue, já não é mais pão e vinho, mas é corpo e sangue de Cristo, apesar dos sentidos enganarem ele. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro do que esta palavra da verdade. Repara que não é aquilo que eu estou enxergando que é verdadeiro, mas aquilo que Cristo falou. Se eu estou enxergando pão, se eu estou enxergando vinho, não é isso que é o verdadeiro. O verdadeiro é o que Cristo falou. Existe um conto do Lewis, do C.S. Lewis, chamado O Grande Divórcio. E ele é assim, é o divórcio entre o inferno, o céu e o inferno. Algumas pessoas, no tempo desse autor, começam a falar que poderia ter um jeito de união entre céu e inferno. Então, ele faz um conto de uma turma, assim, uma vez por ano, tem um ônibus que sai do inferno e tenta levar a turma para o céu. Quando chega lá no céu, essa turma que estava no inferno, eles não aguentam ficar lá. Eles não querem ficar lá. Por quê? Porque ele, primeiro, por causa dos pecados, ele conta lá, cada um vai contando, cada capítulo é um pecado, e por conta que ele não aguenta a estrutura das coisas. Porque aqui, todas as coisas que a gente vê é como se fosse sombra do que vai ser lá. Lá é, de fato, o mundo verdadeiro. E essas almas que não se prepararam para isso, eles não aguentam. Então, eles querem voltar logo. Eles querem que o ônibus saia logo e volte logo para o inferno. Eles não aguentam ficar lá. Aqui mostra, por exemplo, um exemplo para você ver que as almas que estão no inferno, elas não vão sair de lá, que elas não querem sair de lá. Existe um outro também teólogo chamado Florensky que fala assim: essa coisa de realidade paralela existe, não é? Para ele, por exemplo, existem duas realidades: a realidade verdadeira e a realidade paralela. Só que para ele, a realidade verdadeira não é aqui, é o céu, é lá em cima, lá que é a verdade. Aqui é o paralelo, aqui é o transitório, aqui é aquilo que vai acabar. E São Tomás está falando assim, nada mais é verdadeiro do que a palavra da verdade, do que a sua palavra. Então, não é aquilo que eu estou vendo que é verdade, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, mas é aquilo que o Senhor falou. Então, não existe nada mais verdadeiro do que a Eucaristia. Olha a palavra de novo, para que a gente vai amarrando. Na cruz estava oculto somente a tua divindade. Quando você olhava para Jesus na cruz, quando a pessoa olhava para Jesus na cruz, a divindade estava lá. Mas ele não via, estava escondida, mas estava lá. Mas aqui se esconde também a humanidade. Na Eucaristia, está escondida a humanidade e a divindade. Você não vê o nariz de Jesus, não vê a boca de Jesus, se vê para tomar remédio. Mas você sabe que porque ele falou, está lá. Como a palavra que ele coloca aqui está escondido, mas está lá, sob o véu do sacramento. Eu, porém, crendo e confessando ambas, a divindade e a humanidade, na Eucaristia,
peço-te o que pediu o ladrão arrependido. Olha que palavra é essa. Lembra o que pediu o ladrão arrependido? Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino? É assim que ele pedia quando ele consagrava. De novo, aqui tem um paralelo com ele mesmo. Você sabe, Tomás também é Tomé. E Tomé também é Tomás. Tal como Tomé, também eu não vejo as tuas chagas. Mas eu confesso, Senhor, que és meu Deus. Faz-me crer sempre mais em ti, esperar em ti e amar-te. Como Tomé não viu as chagas na primeira aparição, ele também não está vendo. Mas ele sabe que está lá. Eu confesso que está aqui. Então, que essa fé que eu estou dando venha ainda mais em socorro, para que eu espere e ame cada vez mais a ti. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo. Memorial, quem fez o curso lá da Eucaristia, quem não fez, está lá no YouTube. O padre explica o que é memorial. É trazer presente aquilo que se realizou, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo, que dás vida ao homem, faz que meu pensamento sempre de ti viva, e que sempre lhe seja doce esse saber. Doce pelicano, por que ele usa essa imagem? Pode reparar que, às vezes, em casula de padre, em toalha do ambão, sempre aparece a figura de um pelicano. Aqui na nossa capela, na base do altar da capela, tem um pelicano. Havia a tradição, um folclore, uma ideia de que quando a mãe pelicana não conseguia dar alimento para os seus filhotes, ela bicava o próprio peito e dava a própria carne para os filhotes se alimentarem. Então, vira e mexe, você vai ver, como o padre disse em casula, um pelicano bicando o próprio peito. Então, isso que ele está falando, que Jesus Eucarístico é esse doce pelicano, que dá da sua própria carne, que dá do seu próprio corpo. Doce pelicano, Senhor Jesus, lava-me a mim, imundo com o teu sangue, da qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. Isso também é outra coisa que você já viu no curso. Um só fiozinho de Jesus na gruta de Belém, uma gotinha do sangue de Jesus era capaz de expiar o mundo inteiro, de pagar o pecado do mundo todo. Só que Jesus quer ir até a última gota para mostrar o quanto que ele nos ama. Jesus, a quem agora vejo sobre os véus, aquilo que o padre falou sobre os véus sacramentais, peço-te que se cumpra o que mais anseio, que vendo o teu rosto descoberto, seja eu feliz contemplando a tua glória. Ele está falando assim, ó vós que agora eu vejo sob o véu, que um dia eu, vendo sem o véu, eu vos contemple eternamente e seja feliz. Meus irmãos, olha, dá um retiro todo esse hino, esse canto. Procura depois na internet, procura ter o pessoal chileno cantando, que eles fizeram um coral lá, tentando significar isso. Mas também você encontra outras versões, mas procura de qualquer forma o Adoro-te Devote. Você pega a letra em mãos, fica com a letra em português, também é fácil de encontrar, e vai vendo esse cantando em latim, você vai vendo a beleza que é. Por isso a importância de São Tomás de Aquino, como o padre falou, é só uma coisica de nada, não dá para a gente ver absolutamente nada de São Tomás nesse curso. Antes da pandemia, o professor Joel estava vindo fazer um curso de São Tomás aqui na paróquia, depois teve que parar por causa da pandemia. Quem sabe no ano que vem a gente retoma, a gente traz de novo o professor Joel e ele volta a falar de São Tomás, do compêndio de teologia que São Tomás escreveu, e aí quem sabe também a gente consegue até mais alunos que se interessam. Mas assim, não se engane, pela dureza que foi talvez a aula hoje, por conta de questões filosóficas que talvez eu nunca vi, não é? Mas só desse último texto você vê a profundidade que é a visão de São Tomás em relação ao amor a Deus e à Eucaristia. É assim, o que o Padre Deus foi a secura da coisa. Agora tem muita coisa para você beber na vida de São Tomás.
Semana que vem a gente volta, então, aí a gente vai ver Santa Teresa d'Ávila. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Semana que vem, então, é presencial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.